Olá, queridos irmãos, muito bom dia, que a preciosa paz do Senhor esteja na sua vida. Quero compartilhar uma palavra, falar um pouco sobre escatologia bíblica, sinais que estão acontecendo, em especial nos nossos dias. A palavra de Deus é uma profecia preciosa e viva, que o seu cumprimento está nos dias de hoje. A você que gosta da meditação da palavra de Deus, eu te convido a vir comigo em uma breve meditação na preciosa palavra de Deus. E te convido a se inscrever no canal A Voz do Atalaia. Propus em meu coração falar simplesmente a palavra de Deus neste canal. Coloquei em meu coração enaltecer a pessoa gloriosa e pura do Senhor Jesus Cristo. Este canal é só para pregar a preciosa palavra de Deus. E você que gosta da pregação da palavra, eu te convido a vir comigo em uma breve meditação. Quero falar um pouco sobre as coisas profetizadas na palavra de Deus e estão acontecendo no nosso tempo. E estão para acontecer em um breve tempo. O mundo hoje está um caos, você sabe. Esta pandemia chegou e tem desestabilizado nações, famílias, empresas. O mundo tem sido assustado, amedrontado por causa deste mal. Uma pandemia calma, tranquila, mas porém devastadora, só no nosso país. Mais de 500 mil de pessoas já partiram. Os nossos sentimentos, as famílias que perderam alguém. E a nossa oração é para todos aqueles que estão atingidos por este mal. A poderosa mão de Deus está estendida sobre toda a face da terra. Deus está no controle de todas as coisas. Mas eu quero meditar um pouco naquilo que está escrito no livro de Daniel sobre a visão de Nabucodonosor. E faço uma pergunta a todos vocês. Em que tempo nós estamos da profecia bíblica? O que você acha? Ao longo do tempo, Deus, através da sua palavra, sempre convidou os seres humanos a se voltarem para Ele, a se arrependerem. E não é novidade. Todos nós, seres humanos, sabemos o que tem acontecido em boa parte deste mundo. Deus está trabalhando e a sua palavra está em pleno cumprimento. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele creia não pereça. Mas eu quero meditar exatamente um pouco sobre escatologia bíblica. No livro de Daniel, capítulo 2, eu quero meditar um pouco sobre o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor, um rei pagão. E esse rei teve um grande sonho, um sonho terrível.
que ele ficou assustado, assombrado. Nabucodonosor foi um dos maiores reis que existiu no mundo. Um rei pagão. Mas Deus usou esse rei através desse sonho para um despertamento da humanidade. Nabucodonosor sonhou com uma grande estátua e ele ficou assombrado. Uma estátua grande, imponente, poderosa, cabeça de ouro, peito, peitoral de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e os pés da estátua, ferro e barro. E ele estava observando nesse sonho que uma grande pedra foi cortada sem mãos e desceu sobre a estátua. E esta grande pedra atingiu exatamente nos pés, nos dedos da grande estátua e os esmiuçou, esfarelou. E um vento levou o farelo. Isso quer dizer que ela foi em um só momento desfeita e desapareceu por completo. É claro que não vai dar para ler os versículos, senão o vídeo fica muito longo. É apenas uma analogia, uma meditação. Ele então convoca os magos da época para discernir o seu sonho, para a interpretação do seu sonho. E os magos disseram a ele: ó rei, daremos a ti a interpretação. Mas ele disse: se vocês não me derem interpretação, eu vou matar vocês e toda a sua família. Eles ficaram atemorizados. Alguém se lembrou de Daniel, um servo do Deus vivo. Daniel, um jovem que foi levado cativo junto com os cativos de Babilônia. Lembraram-se de Daniel e foram avisá-lo. E trouxeram Daniel à presença do rei. Daniel então pediu ao rei um tempo para orar, para pedir a Deus misericórdia, para pedir a Deus a interpretação desse sonho. E Daniel convoca os seus amigos sobre esse negócio, pedindo ajuda a eles em oração, para que Deus revelasse o segredo do sonho do grande rei Nabucodonosor. Cumprindo-se os dias, Daniel foi então introduzido à presença do rei. E chegando, ele olhou ao rei e disse: ó rei, o teu sonho foi assim, assim, assim e assim. Daniel falou todo o sonho que o rei teve em sua presença, sem que o rei o falasse nada. E ele ainda disse: esta é a sua interpretação. E Daniel disse a Nabucodonosor: a grande cabeça de ouro és tu, ó rei, o teu reinado sobre Babilônia e sobre todo o mundo. O peitoral de prata
O seu rei passará aos medos e persas. O ventre de bronze, o reinado dos medos e dos persas passará para o reinado da Grécia. Cumprindo-se o tempo, o reinado da Grécia vai passar para o reinado de Roma. Tudo aquilo que Daniel disse para o rei Nabucodonosor se cumpriu. E está em pleno cumprimento ainda no nosso tempo. Porque diz na profecia que os reinos iriam se passar. O reino de Babilônia, Nabucodonosor, um tipo, cabeça de ouro. O segundo reino, os medos e persas, mão direita, esquerda e peitoral de prata. Mão direita, certamente, o reino de Dario. Mão esquerda, certamente, o reino de Ciro. Terceiro reino, o reino de Alexandre o Grande. O reino da Grécia. O quarto reino, o reino dos Césares. Duas pernas. Pelo que analiso, 2000 anos. Em um só reinado. O reinado imperial de Roma e o reinado papal. Nós estamos no tempo do reinado papal. Segundo a história, dizem que 265 papas desde Pedro até o nosso tempo. Mas analise uma coisa, se Pedro foi o primeiro Papa, Jesus Cristo curou a sogra dele. Mas vamos analisar uma coisa. No ano de 1929, no Concílio de Latrão, por Benedito Mussolini, foi instituído ali que os papas viriam a ser reis, que Roma viria a ser uma dinastia de reis. E de 1929 para cá, se eu não me engano, 7 papas já se passaram, 7 reis. Mas esta é outra profecia. A profecia das 7 cabeças. Vemos também que esse mesmo sonho, só que de outra forma, Daniel teve. Daniel capítulo 7. No primeiro ano de Beltesazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama sonhos e visões de sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou as coisas, relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando, e na minha visão da noite, eis que 4 ventos dos céus combatiam o grande mar. Pelo que entendo, não vou afirmar, mas pelo que entendo, 4 ventos seriam 4 guerras. Combatiam no mar, no grande mar. Acredito que sejam
grande mar europeu, os povos da Europa. É um pensamento meu. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Subiam dos povos da Europa. É o que acredito. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Olhei até que lhes foram arrancadas asas e foi levantado da terra e posto em pé como homem. E lhe foi dado um coração de homem. Pelo que entendo, aqui está falando da apresentação do anticristo, que será depois do arrebatamento. Continuei olhando, eis que 4 animais, semelhante a um urso. Segundo animal, semelhante ao urso. O primeiro leão, o segundo urso, o qual levantou de um lado e tinha na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi dito assim: levante e devora muita gente. No reinado de Dario e Ciro, muitas pessoas morreram. Depois veio o terceiro animal. Depois disso continuei olhando, e eis que outro semelhante a um leopardo. Quando se fala em leopardo, se fala em agilidade, virilidade. E tinha 4 asas. E tinha também esse animal 4 cabeças. E foi-lhe dado domínio. Leopardo aqui tipifica o reino da Grécia, Alexandre o Grande. Poder de conquista. Quando se fala em 4 asas, se fala em poder elevado e em conquista. Conquistou muitas nações, muitas pessoas. O seu domínio era muito grande. E ele tinha 4 asas e também tinha esse animal 4 cabeças. 4 poderosos generais que estavam sobre o seu domínio. Depois disso, continuei olhando as visões da noite. E eis aqui o 4º animal terrível, espantoso, muito forte. Tinha dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaço, e pisava os pés o que sobrejava. E era diferente de todos os animais, e parecia antes dele. E tinha 10 pontas. Está falando de um animal que nem eles sabiam codificar o nome, de tão terrível que era esse animal. E esse animal tinha 10 chifres, 10 pontas. Fala-se também de 10 dedos, 10 dentes. Quando se fala nesse animal, se fala em um aglomerado de nações. E esse aglomerado de nações é chamado de o dragão. E no fim dos tempos, o dragão dará poder à besta, o anticristo, o homem do pecado, o iníquo, o homem da perdição. São mistérios que irão se revelar no fim dos tempos. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu uma ponta pequena, diante da qual 3 das primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como óleo de homem, uma boca,
que falava grandemente. Esta ponte está falando exatamente de um homem. Em outras palavras, de uma nação, o qual este homem será desta nação. Esta ponta pequena vai falar coisas espantosas. Não é o que nós já estamos praticamente vendo no nosso tempo? O líder de uma nação pequena, a menor do mundo, que está viajando, fazendo alianças, parecendo um cordeiro, mas fala como um dragão. Ele está se revelando no nosso tempo. Na profecia bíblica, é dois personagens que se revelará no fim dos tempos: a besta e o falso profeta. Não podemos apontar diretamente, mas já estamos vendo parece que como um vislumbre, isso acontecendo diante dos nossos olhos nesses dias. Só que não podemos bater o martelo, afirmar, porque eles serão apresentados pela imprensa a nível mundial depois do arrebatamento da igreja. Está escrito lá no livro de 2 de Tessalonicenses. 2 de Tessalonicenses está falando ali sobre o arrebatamento da igreja e sobre a apresentação do homem do pecado, da besta, do iníquo, que será apresentado neste mundo. Olha o que diz para a igreja de Cristo ficar apercebida. Porque nesse tempo, Satanás usou alguém para enganar os cristãos. E Paulo estava preso e foi avisado que alguém estava enganando os cristãos, escrevendo cartas no nome de Paulo, enganando os cristãos da época. Paulo, então, escreveu a segunda carta, dizendo isto: Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, arrebatamento, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por epístola, por carta, quer por palavra, por ensino, quer por espírito, por supostas revelações, quer por epístola, como de nós apóstolos, como se o dia de Cristo já estivesse perto. O dia de Cristo que ele estava falando era o arrebatamento da igreja. É claro que nem o apóstolo Paulo sabia da totalidade de profecias que iriam acontecer para o arrebatamento vir. Porque na história profética teria protocolos para acontecer, para o arrebatamento vir. E olha o que diz aqui: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes se manifeste. Não será assim sem que antes venha a apostasia. Esta palavra apostasia, neste versículo, não é o que a maioria de nós pensamos. O que nós pensamos geralmente sobre apostasia? A apostasia é afastamento da fé, alguém que se afasta, se desvia, se distancia de Deus, sim. Só que nesse sentido aqui é diferente. Veja bem,
Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Significa retirada, afastamento. Retirada de quem? Retirada da igreja, da terra. Afastamento da igreja que está na terra. Porque Jesus Cristo disse sobre a igreja: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O mundo ainda está recebendo misericórdia de Deus por causa da igreja que está aqui. Mas assim que a igreja for retirada, afastada, aí do mundo, 7 anos de terríveis e densas trevas se apoderar sobre o mundo todo. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Mais uma vez, os judeus serão enganados. Porque Jesus Cristo veio para o que era seu, e os seus não receberam. A bênção passou para todos da face da terra. Quando a profecia diz: mas todos quantos receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Hoje, os filhos de Deus estão em toda a face da terra. Os judeus rechaçaram, não aceitaram ao Senhor Jesus em sua primeira visitação. Eles se uniram aos romanos e o mataram. Não aceitaram Jesus Cristo. Apenas uma meia dúzia acreditou nele. Meia dúzia é força de expressão. Jesus Cristo, então, assumiu a condição de pecador e morreu na cruz do Calvário. Foi o mais puro e perfeito sacrifício. Foi a morte de Jesus Cristo na cruz. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E no momento da sua ressurreição, ele estava abrindo a porta da graça. Deus vai terminar a sua obra até o 7º milênio aqui na terra. De Adão até Abraão, 2000 anos. De Abraão até Cristo, 2000 anos. De Cristo até o nosso tempo, 2021 anos. Nós, como Igreja de Cristo, estamos como em um time de futebol, onde a partida já acabou. Só que tem aqueles minutinhos de acréscimo. Nós estamos exatamente nesses minutinhos de acréscimo. Assim que a igreja for arrebatada, semanas depois, praticamente, ou meses, haverá uma grande reunião no mundo, não sei aonde, talvez na ONU, talvez na Bélgica, em Bruxelas, não sei. Talvez na OTAN, não sei. Mas haverá uma grande reunião. Apocalipse capítulo 17, verso 12. E nesta reunião, os Illuminatis, que agora estão por detrás das cortinas, darão as suas caras. Os donos do mundo. Eles farão a reunião. 10 nações, 10 presidentes serão apresentados nesta reunião. E junto com os 10 presidentes, vão levantar o homem da perdição, a besta, o iníquo, para tomar as rédeas deste mundo, porque o arrebatamento vai deixar este mundo em um caos terrível. O arrebatamento, a preciosa colheita para Deus,
mas haverá uma colheita para o inferno também. Porque no momento do arrebatamento, ônibus, carros, motos, trens, aviões, em toda a terra, o trânsito vai parar. Milhões morrerão nos acidentes e milhões ficarão acidentados. Os hospitais não poderão vencer. A CET, os policiais, os bombeiros não vencerão as ocorrências. As crianças dos berçários sumirão todos. Mães pavorosas gritando em todos os lados. O Dia Internacional do Pânico chegará no mundo. E a palavra de Deus está em pleno cumprimento. A Bíblia diz para aquele que é cristão, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque o grande dia da apostasia que está aqui vai chegar. Apostasia significa afastamento. E o homem do pecado vai se revelar. Olha o que diz aqui no 6. Agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu tempo seja manifesto. Nós sabemos o que detém o anticristo de entrar no mundo. Quem é que detém? O corpo de Cristo e o seu espírito. O corpo de Cristo é a igreja verdadeira que está sobre toda a terra. Quando eu estou falando igreja verdadeira, eu não estou falando da minha e da sua. Eu estou falando da igreja bíblica, a igreja que está no Apocalipse capítulo 3. A igreja de Filadélfia. Ela será retirada. E olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer, do 7. Porque já o ministério da injustiça opera. Sempre operou, desde os tempos passados. O ministério do engano, da mentira, do roubo. Sempre operou. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E este um estão unidos. É o corpo de Cristo e o Espírito Santo. A igreja de Cristo está na terra. E o seu Espírito está dentro do corpo de Cristo, trabalhando. Jesus Cristo disse, meu Pai trabalhou e eu trabalho até agora. Ele continua trabalhando. Enquanto a igreja estiver na terra, Jesus está através do seu corpo trabalhando, convidando os seres humanos a entrar nesse corpo precioso. Seja você um desse. Se você ainda não aceitou a Jesus, aceite hoje. Esta reunião vai acontecer, e depois dessa reunião, será apresentado o homem do pecado, o iníquo, o homem da perdição, para tomar as rédeas do mundo. Lembro que está lá no sonho de Nabucodonosor, que ele viu uma pedra sem mão cortada e descendo. E ela não descia na cabeça, no peito, no ventre, nas pernas, não. Esta pedra descia exatamente nos pés. É exatamente o tempo em que nós estamos agora, no tempo dos pés da estátua. Esta pedra cortada sem mão que ele viu descer, não é o arrebatamento, é a vinda pessoal de Jesus Cristo. Parousia, a vinda pessoal de Jesus para tomar as rédeas do mundo. Na sua primeira visitação ele veio como um cordeiro, simples e humilde. Não acreditaram nele, não aceitaram a sua mensagem, o perseguiram e o mataram. Mas na sua segunda vinda ele vem como leão, feroz, nervoso, o leão da tribo de Judá.
As armas do mundo estarão apontadas para ele. Mas ele sozinho vai fazer cessar as guerras até o fim da terra. Porque está na profecia que ele corta o arco, quebra a lança e queima os carros no fogo. E ele vai dizer aos seus: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Amo falar dele, mas eu quero encerrar. Graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo seja sobre você e sobre toda a sua família. Que Deus vos abençoe, rica e abundantemente, queridos irmãos.